Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar sequência aí ao último encontro nosso desse módulo de História e Geografia Bíblicas. Estivemos vendo aí sobre muitos impérios, a história, o levantar e a queda de vários impérios. Por último, a professora Sheila esteve compartilhando com vocês mais sobre a história de Israel e a geografia. E hoje nós vamos dar sequência falando sobre a geografia da Terra Santa e as viagens missionárias de Paulo. Ok? Você está pronto? Então quero convidar você aí já a avançar aí para a página de número 147 na sua apostila. É o tema de hoje, Geografia da Terra Santa e as viagens missionárias de Paulo. Vamos ver então qual que é o esboço da nossa lição, o que nós vamos tratar. Temos muito conteúdo, vamos correr um pouquinho, mas eu peço que você dê atenção especial aos textos que estão sublinhados, porque serão relevantes para a sua avaliação. Então vamos lá. Avançando aí para a página 148, o esboço da lição, nós vamos tratar sobre Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel. Vamos tratar sobre a história de Jerusalém, cidades e estradas da Terra Santa, e vamos falar também sobre a geografia do Apocalipse. Ao final dessa lição, você será capaz de citar a localização geográfica de Jerusalém e quais as religiões monoteístas cultuadas, explicar o episódio considerado mais triste para os hebreus ao longo de sua história, que aconteceu no ano de 586, sob o comando da Babilônia, relatar os fatos ocorridos nas cidades que formam a Terra Santa, segundo o registro das Sagradas Escrituras, especificar a localização das estradas mencionadas no texto 4 e ser capaz de listar as 7 cidades às quais João se dirige no livro de Apocalipse. Está pronto? Então vamos aí para o texto de número 1, Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel, página 149. Queridos, essa cidade linda, tremenda, brilhante, é uma cidade muito disputada, é uma cidade que é o foco, é o centro de muitas disputas. E a cidade Jerusalém, apesar de ter tantos conflitos ali, na verdade significa habitação de paz, por mais irônico que possa parecer nesse momento, né? Mas esse é o significado do nome. Então, a história, a arqueologia mostra que foram encontradas inscrições cuneiformes em Tel Amarna com o nome semita Urushalim. Então ali já trata da fundação de Salém, né? É o que significa Urushalim, fundação de Salém, fundação da paz. Então, queridos, para a gente falar um pouquinho sobre a geografia de Jerusalém e você se situar, Jerusalém, você pode olhar esse mapa que está aí à esquerda inferior da sua tela. Jerusalém ela está localizada quase que no centro ali de Israel. Está a 58 quilômetros do mar Mediterrâneo, que fica a oeste, e está localizado numa cidade, num lugar elevado, né, a 760 metros de altitude, daí o nome Monte Sião. Ela está cercada por outros montes e as suas muralhas foram destruídas no ano 70 pelo general Tito, filho do imperador romano Vespasiano. Então vamos ver um pouco sobre a história, todos os acontecimentos que ocorreram envolvendo essa cidade, as disputas, as conquistas. E nós vamos ver que a história de Jerusalém é uma história marcada por muito derramamento de sangue, muitas vidas pereceram ali nessas disputas, nessas guerras travadas, visando o seu domínio. Então, vamos falar sobre Jerusalém, a cidade de Davi. Então, aí, a história mostra que os registros de ocupação desse lugar, dessa localidade de Jerusalém, são muito antigos, né? Datam de 1900 a 1800 a.C. Mas nem sempre essa cidade se chamou Jerusalém. Antes se chamava Jebus, né? E pertencia a um povo que ocupava ali esse território em Canaã, chamado Jebuseus. Nós vemos esse relato no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versos 7 a 9. Você pode acompanhar. Diz assim: porém,
Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde o Milo e para o centro. Então essa cidade antes se chamava Jebus, estava sob domínio dos jebuseus, mas Davi com seus guerreiros foram avançando na sua conquista, e quando chegou ali, ouviu dos jebuseus que jamais seria capaz de dominá-la, de conquistá-la, que até os cegos e coxos seriam capazes de resistir-lhe. E aí ele lançou esse desafio para os seus guerreiros, e finalmente foi quando ele tomou a cidade de Jebus e a transformou na cidade de Davi. E aí ela se torna então capital de Israel por volta do ano 1000 a.C., ali quando está sob o reinado de Davi. E ela teve o seu apogeu no reinado de Salomão, filho de Davi, quando ali ele construiu diversos aquedutos. Então grave essa informação que é importante. Quando a gente fala sobre a grandeza de Jerusalém, foi uma das mais belas metrópoles que já existiu no mundo, né? Ela abrigou o templo, aquele templo suntuoso que Davi preparou para que o seu filho Salomão construísse, né? E essa construção aconteceu num período de 7 anos. Então vamos ver um pouco sobre a história aí, as muitas conquistas e disputas envolvendo Jerusalém. Bom, queridos, depois desse tempo de conquista de Jebus se tornando então Jerusalém, se tornando a capital do reino e atingindo o seu período mais glorioso no reinado de Salomão, filho de Davi. Depois de Salomão nós vamos ver um declínio, uma decadência, porque Israel se afasta dos caminhos do Senhor, e aí começa a haver um período de muitas conquistas, de disputas, envolvendo ali o centro, a principal cidade do reino, que era Jerusalém. E nós vamos ver que desde então, a partir de Roboão até agora, 1960 da nossa era, nós vamos ver que essa cidade ela foi disputada e experimentou muita morte, né? Então, no 5º ano de Roboão, grave essa informação, Jerusalém foi saqueada por Sisaque, rei do Egito. Roboão era filho de Salomão. Depois, os filisteus e árabes sitiaram Jerusalém. Daí, lá no tempo do rei Amazias, quando o reino estava dividido, né, o reino do norte, que tinha como capital Samaria, invadiu e destruiu parte dos muros de Jerusalém. Depois houve outras ameaças por Rezim, rei da Síria, Senaqueribe e, por fim, pela Babilônia. E aí nós chegamos no acontecimento que foi o mais triste para os judeus, que foi a destruição de Jerusalém, seu templo, no ano de 586 a.C., consolidando o exílio para a Babilônia, né? Então grave essa informação. Esse foi o acontecimento mais triste na história dos judeus em relação a Jerusalém, quando ela foi destruída, bem como o seu templo em 586, pelas forças de Nabucodonosor. E aí o que acontece? O povo vai para o exílio, fica lá 70 anos, e depois, cumprindo-se a profecia que o Senhor havia falado por meio de Jeremias, o povo volta, e eles voltam com um desejo, com o intuito de reconstruir não somente Jerusalém, mas o seu templo. Porém, esse segundo templo que seria construído depois do retorno do cativeiro não chegava a se comparar com a exuberância, com a formosidade, com a beleza do templo que Salomão havia construído. Era somente a sombra do imponente templo. Avançando ainda sobre a história de Jerusalém, nós vamos ver que depois, em 320, ela foi conquistada por Ptolomeu Sóter, né? Ali já na época do Império Grego. E aí, quando chega no 2º século antes de Cristo, já durante o domínio do Império Romano, a gente falou numa aula anterior que Antíoco Epífanes, né, aquele imperador louco,
ele invade o templo e ele sacrifica ali uma porca no templo, né? Acaba profanando e gera uma grande revolta. E então nós vemos que isso também aconteceu em Jerusalém. E aí em 66 a.C., o general Pompeu tomou-a, transformando-a numa mera possessão latina. Depois, em 50 a.C., aí já no tempo de Jesus, né, se aproximando do tempo da chegada de Jesus, Herodes o Grande acaba reinando sobre aquela região e ele faz uma grande reforma, expandindo esse templo que tinha sido construído pelos judeus que voltaram do cativeiro. Esse é o templo que os discípulos vão andando com Jesus e se admiram e dizem, olha que grande construção, né? Que coisa magnífica. E Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra, né? E aí no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, destruiu-a, confirmando exatamente as palavras de Jesus, e sobrou somente o Muro das Lamentações, que é aquele muro ali que você vê os judeus se reunindo e orando em frente a ele, né? Depois disso, queridos, em 132 depois de Cristo, ela acaba sendo devastada pelo imperador Adriano. Mais tarde, no ano de 627, Jerusalém foi arrasada pelo Cosroes II, o rei da Pérsia. E aí, em 637 depois de Cristo, Omar, o sucessor de Maomé, ocupa Jerusalém. Já em 1075, a capital passou para o controle dos árabes para os turcos. E aí os turcos ficam lá e em 1099 ela acaba sendo conquistada por Godofredo, que foi chefe da primeira cruzada católica, né? Aquele tempo das cruzadas. Então Godofredo conquista. Depois, em 1187, Saladino, chefe da terceira cruzada, ocupa Jerusalém. E quando chega em 1229, as suas muralhas são novamente destruídas. E aí, queridos, 10 anos mais tarde, ela acaba sendo rendida ao comandante da Sexta Cruzada. Quando chega no ano 1547, os turcos invadem-na e ficam lá por quase 300 anos, sendo expulsos em 1831, mas voltam 10 anos mais tarde para reconquistá-la. Depois, já agora na Primeira Guerra, o general britânico Allenby acaba libertando-a. E, querido, somente em 1967, na conhecida Guerra dos 6 Dias, é quando Jerusalém volta ao controle dos judeus e permanece até então, embora tenha partes ali ocupadas e controladas por outros grupos. Mas você pode ver aí, nós demos um passeio rápido pela história, né, através de séculos, e vemos que ao longo desses séculos essa cidade foi muito disputada, muito sangue derramado, muito desejo de controle e conquista dela, né? E até hoje permanece sendo um centro de grande disputa e de muito interesse para ser controlado. Então, falamos aí bastante sobre a história de Jerusalém, sua origem, sobre a sua localização, suas características, o tempo de fundação, de esplendor e o tempo que ela foi passando de controle de um para outro. E agora nós vamos falar sobre outras cidades também da Terra Santa, cidades também que tiveram a sua importância. Vamos lá então, avançando aí para o texto número 3, na página 153. Vamos falar sobre Jericó, Belém, Betânia, Betel, Cesareia, Emaús, Hebrom, Jope, Nazaré, Cafarnaum, Samaria e Decápolis. Todas essas são cidades que os irmãos estão familiarizados, né? Quando ouvem, quando leem nas Escrituras, quando ouvem mensagens, pregações, por onde Jesus ia, por onde os apóstolos foram, né? Então, esses termos são muito comuns e a gente ouve muito falar dessas cidades, mas não sabemos muitas vezes onde que fica a sua localização geográfica, né? Então vamos fazer um passeio rápido, são muitas cidades, não dá para a gente entrar em pormenores sobre todas elas, mas vamos aí avançando então e ver cada uma dessas cidades.
para que a gente tenha uma referência, nós vamos começar citando Jerusalém. Você vê nesse mapa aí, ao norte ali você tem aquele lago que é chamado Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, né? O Mar de Genezaré. Todos fazem alusão ao mesmo acidente geográfico, né? Que é essa porção aí ao norte. E você tem ao sul essa porção de água maior, que é o Mar Morto, o Mar Salgado, o Mar de Arabá, né? Então, aí é o mapa de Israel e nós vamos ver onde está Jerusalém, como já falamos ali, se localizar o centro, para que você tenha uma ideia, né? Então aí está Jerusalém, o Muro das Lamentações, né? E onde ela está localizada, mais ou menos ali ao centro de Israel. Então, a próxima cidade que nós vamos ver é a cidade de Jericó, uma cidade onde ficavam muitos dos sacerdotes, também conhecida como Cidade das Palmeiras. Ela fica localizada no Vale do Jordão, a 28 quilômetros de Jerusalém, né? Mais ao norte. Então, quando você vê ali, descia o sacerdote de Jericó a Jerusalém, porque era uma descida mesmo, né? Então, grave essa informação importante, foi a primeira cidade conquistada pelos filhos de Israel e era famosa por suas fortificações. Foi considerada uma das metrópoles mais antigas do mundo. Jericó, Cidade das Palmeiras, aí estão as ruínas, você pode ver, né? Agora nós vamos de Jericó lá para a Casa do Pão, lá para Belém, né? Não é Belém do Pará não, queridos, é Belém lá em Israel. Belém, a cidade de Davi, a origem do rei Davi, a cidade onde Jesus nasceu. Belém significa Casa do Pão e ficava localizada a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, né? Então, grave essas informações aí, cidade natal do rei Davi e de Jesus. E por sua posição geográfica, é uma fortaleza natural, ficando a quase 800 metros de altura. Então, está aí uma foto de Belém. Então, agora vamos de Belém, vamos para uma aldeia que Jesus gostava de ir muito e visitar, uma família querida lá, a aldeia de Betânia, né? Olha ali, fica ali entre Belém e Jerusalém, né? Ali próximo, e Betânia significa Casa dos Figos. Essa aldeia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, bem próximo, né? Betânia é famosa por essa família que estava ali. Ali Lázaro foi ressuscitado, Jesus sempre gostava de ir ali. Ali morava Marta e Maria. E ali ocorreu a ascensão do Senhor, depois da sua morte e ressurreição. É ali de Belém, de Betânia, desculpa, que Jesus é assunto aos céus. Bom, queridos, outra cidade muito importante na Terra Santa, que tem várias referências bíblicas, é a cidade de Betel, casa de Deus, né? Então significa, essa palavra significa casa de Deus e aparece 65 vezes na Bíblia. Ela fica no centro de Canaã, a 19 quilômetros de Jerusalém. E no tempo dos juízes, o que é característico dessa cidade, grave essa informação, ela abrigou a Arca da Aliança, fazendo jus ao significado do seu nome, Casa de Deus, né? Então aí de Betel agora nós vamos para Cesareia. Cesareia de Filipe, é uma cidade ali que fica bem na costa, você pode ver ali, do mar Mediterrâneo, né? Uma cidade portuária, cidade dos imperadores, localizada a 33 quilômetros ao sul do Monte Carmelo. O Monte Carmelo é aquela ponta que você vê ali ao norte, na costa. E ela fica mais ou menos na linha que divide Samaria, os territórios de Samaria, do território da Galileia. Foi edificada por Herodes o Grande e dedicada ao imperador César, levando, portanto, o seu nome, Cesareia. Foi uma capital romana da Judéia e residência aos reis, está errado ali, né, que diz aos reis herodianos e aos governadores e aos procuradores romanos, Félix e Festo, aqueles lá que
que estavam julgando a causa de Paulo, que ouviram Paulo quando estava preso, moraram ali, né? Assim como Herodes Agripa I foi ferido ali, aquele rei que não deu glória a Deus e morreu de uma forma terrível, né? E ali também era a cidade do evangelista Filipe, Cesareia. Então, de Cesareia nós vamos para aquela vila onde estavam ainda aqueles 2 discípulos depois da morte de Jesus, desconsolados. A vila de Emaús ficava aí a 11 quilômetros de Jerusalém. E nessa vila Jesus acaba se revelando àqueles 2 discípulos, né? Bom, de Emaús nós vamos para Hebrom, uma cidade de muita importância também, porque ali foi coroado o rei Davi, né? Foi o lugar onde ele primeiramente foi coroado antes de se tornar rei sobre todo Israel. Primeiro ele reinou sobre Hebrom e depois da morte de Saul, finalmente ele acaba reinando sobre todo Israel. Então antes se chamava Kiriat Arba e fica a 32 quilômetros ao sul de Jerusalém, conforme você vê ali. Bom, de Hebrom nós vamos lá para Jope, lá para o litoral de novo, no Mediterrâneo, abaixo de Cesareia, uma outra cidade litorânea, que ficava na tribo de Dan e foi libertada por Davi. Era por ali, por Jope, pelo porto de Jope, que Salomão recebia os troncos, né, a madeira, o cedro, que eram enviados do Líbano pelo mar costeano até Jope. Então, de Jope nós vamos agora para a cidade onde cresceu o nosso Senhor, cidade de Nazaré. Olha onde fica Nazaré, já fica lá mais ao norte, próximo ali do Mar da Galileia, ficava a 170 quilômetros ao norte de Jerusalém. Foi a cidade onde Jesus foi criado, grave essa informação. Por isso chamavam-no Jesus o Nazareno, porque cresceu em Nazaré, era onde morava Maria, sua mãe, José, seu pai, né? Bom, de Nazaré nós vamos para o lugar que Jesus escolheu para ser ali o quartel-general do seu ministério, por bem dizer, né? Cafarnaum, o centro do ministério de Jesus, ficava a 35 quilômetros de Nazaré, e Jesus ficou ali 18 meses, onde ele realizou muitos milagres. Ali também Jesus trouxe uma palavra de juízo, porque eles não creram como deveriam crer, né? Diante de tudo que foi feito naquela cidade. Você pode ver a foto aí de Cafarnaum, é uma cidade que fica à margem do Mar da Galileia, que foi palco também de muitos episódios durante a vida e o ministério de Jesus. Bom, de Cafarnaum, queridos, nós vamos para Samaria. Samaria fica ao centro, por isso agora você entende, quando alguém ia de Nazaré ou de Cafarnaum, descendo para Jerusalém, passava por Samaria. Quando vê na Escritura, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Samaria fica ali entre esses dois reservatórios de água, né? Entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Então, localizada a 60 quilômetros de Jerusalém, Samaria foi construída pelo pai de Acabe, o rei Omri, e ela se tornou, então, durante o tempo do reino dividido, a capital de Israel, o reino do norte, das 10 tribos, né? Samaria. Bom, de Samaria nós vamos para Decápolis. Dec significa 10 e polis cidades, né? Deca, 10 policidades, então 10 cidades é o significado. Decápolis fica ali a leste do Jordão, era esse agrupamento de cidades, você vê ali as ruínas, né? E aquela arena que está ali, encontrada pelos arqueólogos. E dessa cidade ali onde Jesus, depois de ter curado aquele endemoniado que ficava em Gadara, né? Ele acabou indo e apregoando tudo aquilo que Jesus fez na sua vida em Decápolis, né? Se tornou o primeiro missionário ali em Decápolis. Bom, queridos, agora que nós vimos sobre cidades, tem outras cidades, a gente não tem tempo para abranger todas as cidades, nós vamos ver sobre as principais cidades, as rotas que eram percorridas nos tempos de Jesus. Vamos lá? Talvez a mais famosa delas é a chamada Via Maris. Esse trecho em vermelho que você vê aí, que vem lá de cima, não cabe ali no mapa, né? Mas vem lá de cima de Damasco
e liga até Ptolomaida, que é uma cidade portuária. Passava ali por Cafarnaum e Genezaré, onde Jesus atuou muito no seu ministério. Essa é uma rota muito importante. Outra rota muito importante nos tempos de Jesus era chamada Estrada da Costa, ou a estrada, o caminho dos filisteus. Era uma estrada que vinha lá do Egito, costeando todo o mar Mediterrâneo e subindo até onde é a Fenícia, né? Tinha 120 quilômetros de extensão. Então essa aí é a Estrada da Costa, como você pode ver no mapa. Uma outra estrada muito conhecida era chamada Estrada do Leste, que era essa estrada que passava à direita do Jordão, ou a leste do Jordão, por isso o seu nome, Estrada do Leste, né? Ela saía de Jerusalém e ia subindo e ia também até Damasco, né? Até na Síria. E outra estrada conhecida é a Estrada do Centro. Essa é uma estrada que nascia ali em Jerusalém, ela ia até Hebrom, como você pode ver ao sul, e ali em Hebrom ela se dividia em duas estradas, uma indo até Gaza, que é naquele ponto que encontra ali com a estrada da costa, ali em Gaza, e a outra saía de Hebrom e ia até Betsaida, ao sul. Então, quando você ouvir aquela expressão muito repetida na Bíblia, de Dan, Betsaida não, desculpa, queridos, até Berseba, desculpa, queridos, de Dan até Berseba, dizia que todo o território era abrangido, de Dan ao norte até Berseba ao sul, que era o ponto que ia essa cidade. Então, vamos avançar aí agora e vamos falar um pouco sobre a geografia do Apocalipse, né? Vamos falar sobre as cidades aonde foram enviadas as mensagens que o Senhor pediu que João, seu servo, enviasse. Então, queridos, a geografia do Apocalipse, texto de número 5, na página 158. Nós estamos agora ao norte, para você se localizar. Jerusalém, Israel, está no canto direito ao sul, mais embaixo, não cabe aí no mapa, do que você tem na sua tela. Então nós subimos ao norte, passamos e estamos aí na região do que hoje é conhecido como a Turquia. E nessa região aí tem as 7 igrejas do Apocalipse que receberam as mensagens do servo João. Como é que isso começou, né? Bom, começou lá na ilha de Patmos, que você pode ver aí, é onde João foi exilado pelo imperador romano Domiciano, pelo fato de ele pregar o evangelho. Ele foi punido, foi considerado um criminoso e foi exilado nessa ilha ali no mar Egeu, né, de frente para a Turquia. E ali em Patmos ele teve as visões e revelações do Apocalipse e ele recebeu a instrução do Senhor de escrever aquelas cartas e enviar às 7 igrejas que estão ali na Ásia, né, que estão ali onde hoje é a Turquia. Qual foi a primeira dessas igrejas? Foi a igreja de Éfeso. Então, Éfeso, apesar de abrigar o templo da deusa Diana, grave essa informação, Éfeso foi uma cidade coroada de êxito em matéria de evangelização e foi uma das mais bem doutrinadas do Novo Testamento. Foi lá em Éfeso que teve um grande avivamento, né, que Paulo chegou lá e teve todo aquele movimento, aquela revolta, quando eles gritaram grande a Diana dos Efésios, porque a credibilidade, a crença nessa Diana estava caindo por terra diante da pregação, dos muitos milagres, do avivamento que chegou ali em Éfeso, né? Por meio de Paulo, que se estabeleceu ali e ficou discipulando, treinando por mais de 2 anos, né, as pessoas. Então, essa foi a primeira cidade que recebeu uma carta. É a cidade que o Senhor fala: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, né? A outra cidade é a cidade de Esmirna. É uma cidade que sofreu muitas perseguições e ela ficava 65 quilômetros ao norte de Éfeso, conforme você pode ver aí no mapa. É bom a gente ver para a gente se localizando, né, onde que estão essas cidades que receberam essas mensagens, né? Depois de Esmirna foi enviada uma mensagem
a Pérgamo. Pérgamo era muito conhecida pela produção de pergaminhos, daí o seu nome Pérgamo, né? E tinha uma biblioteca enorme com 200.000 volumes que depois foi levada para Alexandria. Mas na mensagem enviada pelo apóstolo João a essa igreja que estava em Pérgamo, a palavra do Senhor se refere a Pérgamo como o estrado do trono de Satanás, né? Coisa terrível, por isso tanta perseguição que acontecia ali, como a igreja sofreu naquele lugar. A próxima mensagem foi enviada para a cidade de Tiatira, que ficava situada entre a Lídia e a Mícia. E essa mensagem que o Senhor mandou através de João é que ali havia uma profetisa, uma mulher inspirada pelo inimigo que levava os crentes a cometerem adultério. Então veio uma palavra ali de juízo, de alerta para aquela cidade, para aquela igreja. Depois nós vemos a mensagem enviada para a igreja de Sardes. Olha aí onde fica Sardes. Bem perto de Filadélfia, entre Filadélfia e Esmirna, né? Sardes foi a antiga capital dos reis da Lídia e tinha um nome que vivia na mensagem que o Senhor envia através de João, mas na verdade estava morta. Ela pensava que era uma igreja viva, mas na verdade estava morta, e o Senhor também manda ali uma advertência séria para a igreja de Sardes. Depois o Senhor manda uma mensagem para a igreja que leva o nome da nossa igreja, né? Igreja Filadélfia. Por que esse nome? Ela foi construída pelo rei Atalo Filadelfo e daí recebeu esse nome. E a palavra Filadélfia, querido, significa o amor fraternal, o amor entre irmãos. É uma igreja ali que não tem nenhuma repreensão por parte do Senhor, mas um reconhecimento do árduo trabalho, do sofrimento, da perseverança que essa igreja experimentou, né? Depois temos a carta enviada à sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Laodiceia ficava localizada às margens do rio Lico, como você pode ver aí no mapa, entre essas duas cidades, Hierápolis e Colossos, né? Essas cidades se distinguiam uma da outra, que uma tinha águas refrescantes, águas frias, águas que vinham dos montes, e a outra tinha as águas termais, que eram consideradas terapêuticas. E aí Laodiceia ficava entre as duas, e por isso o Senhor fala, porque você nem é frio nem é quente, mas é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Trouxe uma dura palavra ali, né? Aquela cidade que era uma cidade materialmente muito próspera, mas espiritualmente paupérrima. Bom, queridos, nós estamos aqui então chegando ao final dessa lição. Nós vamos tirar aí um intervalo de 10 minutos e daí nós voltamos para falarmos sobre a geografia das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ok? 10 minutinhos e já voltamos então.